Elias, ele é um dos profetas mais conhecidos biblicamente falando. Elias, ele é chamado, denominado como o profeta do fogo, porque no seu ministério, sim, houve manifestações de poder em que foi visivelmente visto, sim, como fogo. Por exemplo, quando ele estava no monte e ele estava enfrentando os profetas de Baal e os profetas de Azera, ele orou depois que ele consertou o altar, sim, e a Bíblia diz que desceu fogo do céu, e assim a Bíblia vai nos relatar dizendo em que consumiu o holocausto, sim. A Bíblia fala em que, por exemplo, ele estava no monte, chegou um capitão com mais 50 soldados e quiseram levar ele para o rei, e ele orou para que descesse fogo do céu e consumiu aqueles soldados junto com o seu capitão. Por isso que ele é chamado de o profeta do fogo. Mas é interessante nós destacarmos, nós analisarmos o princípio do seu ministério, porque você observa que Elias, ele começou a profetizar no reinado do rei Acabe. Acabe, segundo a Bíblia, ele foi um dos reis mais perversos de Israel, porque a Bíblia vai nos dizer em que ele se afastou de Deus, ele aborreceu a Deus, ele teve tudo para servir a Deus, mas por causa das suas atitudes, ainda assim, ele afastou o povo de Deus, e isto causou a ira do Senhor contra ele. A Bíblia vai dizer que ele se casou com uma mulher perversa chamada Jezabel, que ela pertencia ao povo dos Sidônios. O nome do pai dela era Etibaal. A Bíblia vai nos contar de que ela trouxe para Israel a sua idolatria, e isto ainda assim causou a ira do Senhor contra a casa de Acabe. A Bíblia vai nos demonstrar que, pelo fato de Acabe se afastar tanto de Deus, Elias, ele entra na história e ele profetiza dizendo: segundo a minha palavra, não vai haver mais chuva. A Bíblia diz que num período de 3 anos e 6 meses não houve chuva. É interessante nós observarmos que Deus fala para Elias, segundo o que nós fizemos leitura, dizendo em que Deus ordena a ele: Elias, tu te levanta, vai para o ribeiro de Querite, e lá eu te ordenarei para que os corvos te sustentem. A Bíblia diz que os corvos vinham tanto pela manhã como também pela tarde e traziam para ele alimento, e a Bíblia diz que ele também bebia da água do ribeiro, até que um certo dia o ribeiro se secou. E depois a Bíblia vai dizer em que nesta circunstância Deus ordena para que ele se levante e vá até a cidade de Serepta. E lá, como nós fizemos leitura assim, nós entendemos de que Deus, ele providenciou para que houvesse mantimento para ele na casa de uma viúva, mas a Bíblia diz que ela estava catando alguns cavacos, sim, e ela ia fazer a sua última refeição. A Bíblia nos relata em que ele pede um pouco d'água para ela, e ainda assim, ele, logo após ele no decorrer deste milagre, a Bíblia nos conta em que ela: olha, não tenho nada, o que eu tenho eu vou fazer para mim e para o meu filho, depois nós vamos acabar morrendo. E a Bíblia diz que ele: não, olha, tu faz o seguinte, faz para mim esse bolo aí que tu vai fazer e você vai ver um milagre. É interessante você observar de que Deus multiplica o azeite, multiplica a farinha em diversas passagens bíblicas em que nós encontramos. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus, ele multiplicou o azeite na viúva, assim, em que chegou para Eliseu dizendo: olha, a tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite, e ela colocou um pouquinho de azeite em diversas vasilhas, em diversos vasos, e Deus multiplicou o azeite porque ela creu, ela acreditou. Todo aquele que acredita, todo aquele que crê na palavra do Senhor recebe um milagre, recebe um milagre. A partir do momento que você deposita a sua fé na palavra do Senhor, você está carimbando o passaporte dizendo: eu creio no que Deus faz. A partir do momento que você acredita na palavra do Senhor, você abre a porta do impossível para receber um milagre. A partir do momento que você acredita na palavra do Senhor, você ouve aquilo que as escrituras elas acabam dizendo: crede nos profetas e
prosperareis. A partir do momento em que nós encontramos na Bíblia, nós vemos em que o profeta Elias, pela ida dele à casa daquela mulher, sim, houve um milagre na casa dela. Havia muitas viúvas, sim, naquela cidade, mas Deus ordenou para que, ainda assim, o profeta Elias, ele fosse à casa daquela mulher. A Bíblia vai nos dizer que depois, sim, depois em que Elias, ele passa algum tempo escondido, oculto, nós, como eu já citei, ele vai para o monte, ele desafia os profetas. Depois dos profetas, sim, ele acaba matando os profetas, eles morrem. A Bíblia diz que Jezabel ameaça Elias de morte, dizendo assim: olha, tão certo como vive o Senhor também, se a tua cabeça não for como um destes, certamente tu morrerás. A Bíblia diz que ele vai para o deserto, deixa o moço dele em Barseba, e a Bíblia diz que ele caminha durante um período de tempo, e ele, como nós fizemos leitura, a Bíblia vai nos dizer em que neste instante ele está debaixo de um pé de zimbro. O que é um pé de zimbro? É uma oliveira. É uma oliveira brava em que não dava frutos. Você observa em que neste pé de zimbro, é interessante você observar que aparece um anjo para ele. Este anjo, ele traz alimento para ele. Ele agora no deserto, sim, é sustentado por um anjo, e a comida em que o anjo serve a ele, a Bíblia diz que ele tem força para caminhar mais um período de tempo, e logo após ele vai para a caverna, e na caverna a Bíblia diz, nessa circunstância em que ele está lá dentro e ouve a voz do Senhor, e Deus pergunta para ele: Elias, o que tu faz aqui, Elias? A Bíblia vai nos dizer em que ele diz: Senhor, só eu fiquei dos profetas. A Bíblia diz que passa o vento, Deus não estava no vento, passa o terremoto, Deus não estava no terremoto, passa o fogo, Deus não estava no fogo, mas a Bíblia diz claramente que ouve-se uma voz mansa e suave, e Deus fala com ele, e Deus diz para ele: Elias, tu te levanta e vai, unge Azael, unge Jeú e unge também Eliseu. Elias, eu ainda tenho 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Dentro de toda essa história que eu procurei resumir para você, é interessante, sim, nós destacarmos, sim, alguns pontos em que o Espírito de Deus despertou o meu entendimento. Você observa em que Deus, sim, sustentou Elias depois que ele profetizou no ribeiro de Querite. Você observa que Deus ordena que ele se levante e vá até a cidade de Serepta. Deus sustentou Elias na cidade de Serepta através de uma viúva. Você observa que Deus ordenou Elias para que se levantasse. A Bíblia diz que ele vai para o deserto, e lá no deserto, debaixo de um pé de zimbro, Deus sustenta ele agora com anjos, sobrenaturalmente. Então nós encontramos 3 formas de ser sustentados por Deus: no ribeiro, na cidade e no deserto. No ribeiro, na cidade e no deserto. Talvez você, em algum momento da sua vida, acabou entendendo que Deus sustentou você em um desses lugares. Quando eu falo lugares, eu não falo especificamente lugar físico, mas obviamente eu posso direcionar isto tanto a símbolos. Por exemplo, quem nunca passou por um deserto? Quem nunca passou por uma prova? Quem nunca passou por uma dificuldade? Isso é normal, é natural na vida do ser humano, sim. Mas o diferencial é você passar pela prova, você passar pela dificuldade e permanecer servindo a Deus. Aleluia. Aí entra um princípio que nós ouvimos o profeta falar: e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque servir a Deus não é com aquele objetivo em que o profeta Samuel foi na casa de Jessé para escolher um rei. Jessé, ele olhou assim para os filhos de Jessé, olhou para Eliabe, olhou para Abinadab e disse: mas quem sabe é esse aí? Aí Deus disse: não, Samuel, deixa eu te avisar, tá? Eu não olho para o homem como o homem vê. Tá? Deus
quando nos prova, Ele sabe a tua estrutura, sabe a tua dificuldade, sabe o que você vai suportar, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo em que Deus não dá uma carga em que você não possa suportar. Se você ler a carta aos Gálatas, você vai encontrar também ele dizendo assim, ó, levai as cargas uns dos outros. Por isso que Jesus disse assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Por isso é interessante nós encontrarmos na Bíblia assim, nós encontramos Elias, um homem usado por Deus, Elias sendo tomado por Deus, Elias que pelo poder da sua palavra Deus fazia o céu se fechar e não chovia mais. Elias pelo poder da sua palavra, ele falava e a chuva descia, Elias falava e o fogo descia, mas este homem de Deus precisou de que um momento da sua vida os corvos lhe sustentassem. Quem é que valoriza corvo? Glória a Deus. Quem é que dá crédito para um bicho que ainda assim você diz, mas credo, que bicho feio, bicho fedorento? Pois é, irmão, tá? Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Maravilhoso. Muitas vezes nós observamos que o ser humano, o cristão, ele tem costume sim de querer ensinar Deus como que ele tem que agir na nossa vida. Deus, é o seguinte, ó, tu tá sabendo, ó, que eu preciso do milagre desse jeito, tá? Eu vou andar por essa rua, depois à esquerda, tá? Não tem nada de fazer a volta. Como não tem? Se Deus quiser, ele faz. Porque ele é Deus. E nós, irmão, precisamos dele. Nós precisamos dele. Por isso nós vamos observar na Bíblia, a partir do momento em que Elias ele está sendo sustentado por Deus no ribeiro de Querite, profetizar, segundo a minha palavra, isso todo profeta quer. Profetizo que a partir do momento não vai haver mais chuva, agora não adianta baixar o Google lá, olhar lá no Google como é que vai ser o clima em Xangri-Lá. Não. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Elias ele profetiza, tá? Que segundo a palavra dele, em que não haveria mais chuva, a Bíblia também vai nos dizer que Deus ele ordena dizendo, te levanta e vai para o ribeiro de Querite. O profetizar, tá? Eu posso profetizar, mas agora eu tenho que ter a consciência das consequências em que vão ter depois da profecia. Tá? É interessante eu falar isto para você, porque nós vivemos em uma geração que é a geração profética, é a geração do eu profetizo, é a geração do segundo a minha palavra, é a geração do profetizei, eu falei e Deus agiu através de mim. Não, nós temos que lembrar de um princípio básico, sim, de que naquele dia, na vinda do Senhor, muitos vão dizer, Senhor, eu profetizei no teu nome, Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, mas eles vão ouvir do Senhor dizendo, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Profetizar Jesus, é muito mais do que lançar uma palavra. Profetizar é muito mais do que dizer uma palavra para você, para que o meu nome seja conhecido. O profetizar é o objetivo de ver Deus agir na vida das pessoas. O apóstolo Paulo, ele escreveu sobre o dom da profecia. Ele disse assim, ó, que aquele que fala em língua estranha, ele fala para edificar a si mesmo, mas aquele que profetiza, ele profetiza para edificar a igreja. O profeta, ele tem que entender que ele não profetiza para se edificar, mas ele profetiza para edificar as pessoas, porque a profecia, ela tem 3 pilares, sim. A profecia, ela exorta, ela consola e ela edifica. Ela consola, ela exorta e ela edifica. Se o profeta, irmão, começou a profetizar e começou só a exortar, peraí, põe a tua casa em ordem, tudo bem, mas ele está pronto para ouvir o Senhor mandar ele voltar dizendo, agora tu levanta, tá, vai, porque eu disse para o Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos
Porque o profeta, assim como ele lançou a palavra para exortar, ele tem que estar apto para entender. Se Deus mandar voltar, ele tem a humildade de dizer, mano, Deus mandou eu voltar. Deus mandou eu falar. O princípio do profeta não é que ele é um homem de nariz empinado, uma mulher de nariz empinado, em que é super usado por Deus. É um homem simples, mas usado por Deus. É verdade. Aleluia. Os irmãos estão aí, estão ouvindo? Glória a Deus. Posso continuar? Pode. Dá uma glória então. Glória a Deus. Continua. A Bíblia vai dizer assim, ó. A Bíblia vai dizer assim, ó, a partir do momento em que Elias, ele profetiza, tá? Segundo a minha palavra, agora quem recebe uma ordem também não é mais o profeta, são os corvos. Elias, ele teve que entender de que além dele ouvir a palavra do Senhor, ele também entendeu que os corvos obedeciam a Deus. Eu não posso ver Deus só na minha vida. Eu tenho que ver Deus na vida do próximo também. É verdade. Eu tenho que ver Deus na vida do próximo também. É verdade. Aleluia, 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 Glórias a Deus, aleluia. aleluia, Oh, aleluia, Espírito Santo aleluia. de Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo Paulo, ele disse assim, que em parte falamos, em parte profetizamos, tá? A Bíblia diz assim, ó, examinai tudo e retende o bem. A Bíblia diz assim, ó, examinai as profecias. A Bíblia diz, crede nos profetas e prosperareis. É interessante eu falar isto para você, porque os corvos, eles tinham horário marcado para trazer alimento, sustento para Elias, tanto de manhã como à tarde. Meio-dia também tem que parar de comer um pouco, né, irmão? Eu acho que vai viver de barriga cheia. Não, tem que ter um momento para buscar Deus também, né? Tá? Tem que controlar um pouquinho. Tá? É interessante porque na hora da prova em que Elias passou, Deus estava no controle de tudo. Deus estava no controle de tudo. No momento em que Elias, ele saiu da cidade de Jerusalém, Deus tirou ele para colocar no ribeiro. Mas da cidade de Jerusalém para o ribeiro, uma certeza nós temos: Deus o colocou lá. Entenda que Deus, quando ele prova você, Deus, ele sempre vai te manter, vai te sustentar, vai cuidar de ti, não da forma que nós queremos. Segundo, não pela aparência do que nós achamos que tem que ser. Terceiro, Deus, no ribeiro de Querite, ele sempre vai nos surpreender com uma palavra. Quando você está olhando o ribeiro de Querite, olha, já faz 3 anos que não está chovendo, 3 anos e meio. O ribeiro está terminando, está secando. E agora, o que eu faço? Calma que ainda tem mais uma palavra para ti. Aleluia. Calma que ainda tem mais uma palavra para ti. E qual é a palavra? Deus, te levanta e vai até a cidade de Serepta. Te levanta e vai até a cidade de Serepta. Sabe aquele momento em que você diz assim, ó, mas só tem um pouquinho de azeite em uma botija. E o que eu vou fazer agora? Agora, tá? Faz o seguinte, ó, vai e conversa com um homem de Deus. Todos nós precisamos ouvir uma palavra. Verdade. Todos nós precisamos ouvir uma palavra. Ninguém é inteligente demais que não possa aprender um pouquinho a mais. É verdade, Tá? Deus. É verdade. Ninguém sabe demais que não precisa conhecer um pouco a mais. Meu Deus. Tá? É necessário nós aprendermos a ouvir. Tá? A partir do momento que nós ouvimos, nós estamos atentos a receber algo da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Você já observou aqueles homens de Deus, sim, que passam orando, horas. Um irmão me perguntou assim, mas pastor, eu comecei a orar assim, ó, e chegou um momento que eu não tinha mais palavra, não sabia, mas eu citei toda a Bíblia, pastor, e eu não sei o que eu faço. Disse, irmão, é porque assim, ó, tem momentos, tá, que quando você passa a buscar Deus, horas a fio, você não fala mais.
você aprende a ouvir a Deus. Ouvir a Deus. É verdade. Porque nós encontramos na palavra do Senhor, nós encontramos na palavra que nós temos que estar sempre prontos para ouvir. O ouvir, ele é interessante porque você vai observar o profeta Elias, ele ouvindo a palavra do Senhor dizendo, te levanta. Por exemplo, Deus, sim, ele falou para o profeta Ezequiel, dizendo, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E ele disse assim, e eu me pus em pé e o Espírito do Senhor, ele entrou em mim. O Espírito do Senhor só entrou nele porque ele ouviu a voz do Senhor. Sabe quando que Deus vai te levantar? Quando você ouvir a palavra do Senhor. É interessante, é bom, sabe, nós adorar, nós louvar, nós exaltar, nós nos alegrarmos na presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele habita no meio dos louvores. A Bíblia diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. A Bíblia diz que bom é louvar ao Senhor. Mas nós precisamos compreender o princípio dos Salmos de número 139. Eu amo os Salmos de número 139. Isso particularmente falando, eu amo o Salmo de número 139. Verdade. O Salmo de número 139, o salmista, ele expõe, sim, a soberania de Deus. Ele fala, de onde eu me ausentarei do teu Espírito? Se eu falar alguma palavra da minha língua, tu já sabe. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer a minha cama no inferno, tu também ali estás. Ele sonda o nosso pensamento, o nosso coração. A palavra de Deus, ela é apta para discernir o nosso pensamento e ela vai até a divisão da alma, entre as juntas e a medula, e ele conhece a intenção do nosso coração. O profeta, o apóstolo Paulo, sim, ele escreveu no capítulo 8, versículo de número 26 aos Romanos, ele disse que o Espírito Santo, ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Ele faz com que as nossas orações cheguem diante do trono de Deus e ele intercede por nós nas nossas fraquezas. Nós não devemos nos gloriar. Já pensou? Eu sempre procurei me colocar no meu lugar. Sim? Eu sempre procurei me colocar no meu lugar. Eu exalto a Deus, eu glorifico a Deus, porque através do nosso ministério, que eu digo o meu e da minha esposa, eu vi Jesus curar, já vi Jesus libertar, já vi Jesus salvar. Eu tive essa experiência. Oh, glória a Deus. Mas eu sei, eu não posso querer empinar o meu nariz, achar que sou usado por Deus. Irmão, nós somos um instrumento. E como instrumento nós precisamos entender de que ainda assim, se o tocador não pegar um instrumento e não trabalhar nele, ele não vai sair nada, é só um instrumento. É verdade. Glória a Deus. Nós somos um instrumento, porque para sair alguma coisa boa, precisamos do Senhor. É verdade. O Senhor, aleluia. Glória Em nome a do Deus. Senhor Jesus Aleluia. Cristo de Nazaré, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, enquanto eu prego a palavra de Deus neste momento, segundo a palavra do Senhor, o Espírito Santo neste momento, ele me autoriza a profetizar, que o Espírito de sabedoria e o Espírito de revelação, ele possa pairar sobre este lugar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É no poder do nome de Cristo, é no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, enquanto eu ministro a palavra de Deus, que o Espírito Santo
Santo, ele possa agir com ousadia, com liberdade, em nome de Cristo, 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 em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A unção, o Espírito, a ousadia que estava sobre Elias, eu profetizo neste momento em que ele esteja neste lugar, ele esteja neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu gostaria de saber, tem alguém aí para dar glória para Jesus? Tem alguém aí para adorar Jesus? Tem alguém aí para enaltecer a Ele? Porque a glória é para Ele, a honra é para Ele, a adoração é para Ele. Sem Ele, eu e você não somos nada, porque Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é excelso, Ele é soberano, Ele é magnífico, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é magnificente, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é estandarte, Ele é baluarte, Ele é eminente, Ele é a raiz de Jessé, Ele é a geração de Davi, Ele é a porta, Ele é a água, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, 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 aleluia. A presença de Deus que a minha alma está recebendo aqui, o refrigério que o Espírito Santo está transmitindo na minha alma aqui. Eu gostaria que o Espírito Santo, da mesma forma, ele tocasse na tua alma. É no poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é no poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Elias, ele foi sustentado na cidade de Serepta por uma viúva na cidade. A cidade ainda assim simboliza no meio de diversas pessoas, Deus tem um milagre específico para você. No meio de diversas pessoas, Deus tem um milagre específico para você. No meio de uma multidão, uma mulher que tinha fluxo de sangue, ela recebeu um milagre. No meio de uma multidão, Jairo recebeu um milagre. No meio de uma multidão, Jesus fez o milagre de 5 pães e 2 peixinhos. No meio de uma multidão, a Bíblia vai dizer que Deus tirou Filipe e colocou no deserto para pregar para uma alma. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você viveu um período no deserto ou um período da cidade, mas eu entendi de que em todos os momentos da nossa vida, Deus está no controle. Deus está no controle. Nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Deus controla tudo. Somos nós que precisamos ter o princípio de entender e a humildade de perceber que Deus está no controle de tudo. 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 Aleluia, aleluia. Se Deus não controlar a nossa vida, nós não podemos querer tomar o controle da situação, que é natural do ser humano, né? Querer controlar, resolver, dar um jeito, passa para mim, me dá aqui que eu dou um jeito. Quando o ser humano quer dar um jeito, vai passar trabalho, tá? Mas é melhor nós trabalhar para Jesus dar um jeito do que nós querer dar um jeito para depois passar trabalho. É verdade, Jesus. Tá? Então, se nós deixarmos Deus trabalhar, Ele dá um jeito. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei fazer aquelas coisas que os pregadores falam, né? Diz pro teu irmão, fala para ele, tá? Mas eu vou dizer para você assim, ó. Profetize na sua vida. Profetize na sua vida. Deus está no controle da minha vida. Profetize, porque a Bíblia diz que em parte falamos, em parte profetizamos. Profetize. Se o diabo tentou embaraçar os teus pés para tomar outro rumo da tua vida, profetize. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da tua vida. Deus
Deus guia a tua vida, Deus direciona a tua vida, Deus, Ele direciona a tua vida. Tem um antigo louvor, assim, o antigo louvor em que Duduca e Dalvan, eles cantavam, assim, eles cantavam, dizendo ainda assim que teve um sonho, em que neste sonho ele andou na praia e conversava com o Senhor, e nesta praia ele viu duas pegadas, e ele olhou para as pegadas e ele ouviu o Senhor dizer: olha, nessas duas pegadas em que tu teve, sim, tu viu, sou eu em que andei nos momentos bons contigo. E a Bíblia diz, segundo a história, assim, deste louvor, que é muito bonito, por sinal, nós vamos, não sei se vocês vão lembrar, sim, talvez lembrem, talvez os mais maduros na fé, né, vão lembrar de que chegou um certo momento em que ele contou, em que ele viu só uma pegada, nos momentos difíceis dele, e ele começou a reclamar para o Senhor: mas como é que pode? Olha só, Senhor, nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor deixou eu caminhar sozinho. Você conhece tudo isso. Glória a Deus. Você sabe que são nos momentos mais difíceis que nós aprendemos a obedecer a Deus. Oh, glória, é verdade. Aleluia. É verdade. Eu não é. Irmão. É assim. Aleluia. Mas você não precisa passar por dificuldade para entender que Deus cuida de você. Precisa? Não precisa. Tá? Eu respeito, né, e glorifico a Deus pelas pessoas em que antes de se converter passaram por um desafio, passaram por alguma prova, né? Mas quando eu tinha 17 anos de idade, eu me converti e eu fui convidado para ir na igreja. E Jesus, ele não permitiu em que eu passasse por aquela história, né, de que droga, bebida, cigarro. Eu não passei por isso. Eu não conheci o mundo, da drogadição, da bebida, mas quando eu fui na igreja me convidaram. E quando me convidaram, tá, eu entendi que a minha alma precisa de Deus. Porque eu entendi que para o ser humano servir a Deus, não precisa, tá, ele chegar lá no fundo do poço. É verdade. Por que eu vou querer chegar no fundo do poço se eu posso beber da água da vida? Aleluia, eu não preciso chegar lá. É verdade. Aleluia. Desfrute das bênçãos de Deus. Oh, glória a Deus. Desfrute das bênçãos de Deus. Oh, esta mulher aqui, ela estava olhando para a situação dela e ela disse: agora eu vou fazer essa última refeição aqui, eu e o meu filho, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E Deus chegou no momento certo. Só que você observa que Deus, ele não desceu lá do trono com as suas vestes longas, compridas, celestiais, para fazer um milagre na vida daquela mulher. Não. O que ele fez? Elias, tu te levanta aí, vai lá na casa da... Deixa eu ver, peraí, tem quantas viúvas? Ixi, tem um monte. Eu vou escolher a de Serepta, vai ali. Deus. Aleluia, Ele, Jesus. tá? Sempre vai ter um milagre para você. Mas não do jeito que nós queremos, mas do jeito que Deus quer. Esta viúva aqui, tá? Ela viu Elias como um canal de bênção para a vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que as pessoas que se aproximarem de ti, que elas sirvam de canal de bênção para a tua vida. Eu profetizo que as pessoas que se aproximarem de ti, que sirvam de bênção para a tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que nos momentos mais difíceis da tua vida, ainda que seja eles desertos, provas, dificuldades, vales, mas ainda assim, que o Senhor seja glorificado na tua vida. Glória a Deus. É no poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É no poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você encontra o profeta Elias na casa desta mulher. Mas chegou um momento em que o filho dela acabou morrendo.
Aí o Elias olhou assim e disse, pai, e agora? Aí a mulher reclamou, mas profeta, tu veio para cá, para Deus cobrar de mim os meus pecados? Olha aí, meu filho morreu. Aí Elias pega o menino nos braços, tá? Deus usa ele para ressuscitar o menino de volta e restaura a saúde dele. Aí a mulher diz assim, ó, agora eu reconheço que tu é um homem de Deus. Você observa que nessa história, ela não disse esta palavra quando ele fez um milagre na multiplicação da panela lá, que não faltou mais farinha na casa dela. Mas você observa que, pelo convívio, é que ela reconheceu ele como homem de Deus. Profetizaram, tá? Um monte por aí. Um monte por aí. Tá? Mas o que me faz homem de Deus, tá? É aquilo que Jesus disse, a árvore se conhece pelo... Jesus. Tá? Por isso é interessante, tá? Mas, pastor, me diz uma coisa, mas e se o irmão lá profetizou e aí ele anda errado? O problema é dele, não você não. É verdade. Tá? Tu não tem nada a ver com a vida particular dele, que ele vai ser julgado por Deus, é lá, ó. Tá? A Bíblia diz assim, ó, crede nos profetas e prosperareis. Tá? É verdade. Então, receba de Deus. Glória. Se eu não for um homem de Deus, tá? Eu profetizar na sua vida, receba. Tá? Porque eu vou trazer juízo, condenação é para minha alma. É a minha alma que vai para o inferno. Se eu não estiver de acordo com a palavra de Deus, eu estou trazendo juízo, é para a minha cabeça. Eu estou levando a minha alma para o inferno. Agora, se eu vim aqui profetizar, pregar sobre a história do cego de Jericó, falar que ele clamou, ele buscou a Jesus e no clamor dele ele recebeu um milagre e falar isto, segundo a Bíblia, para a tua vida, receba. Receba, porque Deus vela pela palavra. Deus vela pela palavra dele. Enquanto eu profetizar para você, segundo a palavra, você vai receber. Agora, se o cidadão, ciclano, fulano, beltrano, bom, aí... É ele, Deus. Você compreende que Elias, ele é um grande exemplo, ele é uma escola para quem tem um ministério profético, tá? Além dele falar, além dele ter os sinais, além dele ter os prodígios, as maravilhas no seu ministério, e além dele ter a essência, o poder que acompanhava o seu ministério, ele tinha uma vida com Deus. Porque você observa Deus falando com ele lá na caverna dizendo assim, ó, ele diz assim para Deus, Deus, tu viu que eu fui em extremo zeloso. Tá? Elias, ele zelava pela casa de Deus, ele zelava pelos princípios de Deus. O Senhor Jesus, quando ele estava no templo, ele virou as mesas por causa dos cambistas, ele pegou um relho azorrague, sim, expulsou os cambistas e disse assim para os cambistas, assim, ó, a casa do Senhor, tá? É casa de oração, não é covil de ladrões, de lobos, de salteadores, porque o zelo da tua casa me consome. Jesus, ele demonstra isso, que nós temos que ter o zelo pela casa do Senhor, pela palavra do Senhor. Ter zelo, sim, é ter uma vida dedicada ao Senhor. Elias, ele tinha uma vida dedicada para Deus. Sim, nós precisamos ter, além do poder, além do dom espiritual, nós precisamos ter uma vida com Deus. Tá? Ter o dom é uma coisa, tá? Ter o talento é uma coisa, agora ter uma vida com Deus, irmão. Tem gente que canta bonito, tem gente que prega bonito, tem gente que profetiza, mas aí é outra história. Você observa que na história, não estou passando o horário. A Bíblia, eu vou finalizar aqui, eu falei sobre o ribeiro e a cidade, eu nem falei sobre a história lá do anjo, né? Só para mim finalizar, não vou conseguir entrar na história. A Bíblia vai dizer que Elias, ele está lá no deserto, tá? E o anjo desce para trazer um alimento para ele, um pão que vai dar sustância para ele.
o que você observa aqui, primeiro ele foi sustentado por corvos, tá? São estágios da nossa vida com Deus, né? São estágios da nossa vida. O corvo simboliza o animal mais ralé, mais sujo, tá? Depois ele passa a crescer de cada nível espiritual e nível em todas as... Porque Elias ele foi testado e provado por Deus nas 3 áreas da vida dele, né? Tanto sentimental, espiritual e psicológica. Você encontra assim, Deus testando, Deus provando ele e Deus demonstrando para as pessoas que é possível servir a Deus, se abstendo de tudo aquilo que o mundo oferece. Você observa aqui, Elias, ele a partir do momento em que ele passa a ser servido pelos corvos, ele se mantém ouvindo a palavra do Senhor. A partir do momento que ele se mantém ouvindo a palavra do Senhor, sem negligenciar da forma em que Deus cuidava dele, ainda assim você observa que ele passa para um próximo estágio. Sim, você observa agora Deus sustentando ele numa cidade de um povo estranho, de gentios, em que não era em Israel, e numa mulher viúva, em que segundo a sociedade não teria capacidade nem mesmo de se manter. Mas, como Deus é um Deus de milagre, além de sustentar a mulher, sustenta ele e sustenta o filho dela. Então você observa agora Deus usando uma mulher viúva e uma mulher gentílica. E a Bíblia agora depois nos demonstra, por causa da fidelidade de Elias, você encontra agora Elias, ele não sendo mais sustentado, tá? Por mãos humanas, mas você encontra agora os anjos servindo a ele. Os anjos servindo a ele. São estágios em que a igreja vai viver. A igreja vai sendo sustentada, vai sendo mantida por Deus, mas no arrebatamento da igreja, nas bodas do Cordeiro, o Senhor, sim, vai nos servir. Se nós passarmos aqui, nós vamos ser servidos lá. Em nome do Senhor Jesus.